Vamos lá para análise macro. Bom, senhores, hoje o cenário está relativamente positivo novamente, lembrando que o mercado reagiu extremamente positivo no mundo inteiro ontem, depois que nós tivemos aí o balanço da Nvidia, e eu vou falar um pouco sobre isso, quão impactante foi para os mercados, e também nós tivemos Europa subindo, Ásia subindo e novas sanções aí que os Estados Unidos vão fazer à Rússia. E basicamente eu vou falar por que eles vão criar essas sanções novas. E também aqui internamente nós temos a questão da arrecadação oficial do governo, que realmente veio o recorde histórico. Ela é analisada desde 1995 e no período mensal essa foi a maior arrecadação da história do Brasil, e entrando aí basicamente 280 bilhões de reais nos cofres públicos só em janeiro. Então assim, isso é uma notícia sim positiva e faz precificação na bolsa, a gente compra e ganha dinheiro. É para isso que serve essa notícia de arrecadação, de política pra gente. Só que óbvio, a gente tem que ficar atento a tudo que vem junto dentro dessas notícias ou notícias paralelas. E basicamente a notícia paralela que não deixou a nossa bolsa aproveitar o rally de alta foi justamente que o governo voltou atrás naquele veto que o Lula tinha feito sobre as emendas parlamentares. E basicamente o governo vai pagar 14,5 bilhões até dia 30 de junho, que é a data limite antes das eleições municipais, de emendas parlamentares. Então isso é sim negativo, porque a gente sabe que essas emendas parlamentares tem muita coisa envolvida, tem muita coisa por trás do que eles fazem com essas emendas parlamentares, né? Então assim, no cenário brasileiro, nós temos outro fato relevante que saiu ontem à noite, que vai refletir para a bolsa agora de manhã, que é o balanço da Vale. Veio um balanço menor do que o esperado, então relativamente seria ruim para a ação, só que agora ela não está caindo tanto no pré-mercado, então não tem uma precificação tão forte assim. O que mais vai fazer preço, sim, são os fatores externos, que a gente sabe que movimentam muito mais o Brasil do que propriamente os fatos internos aqui, né? Só quando tem alguma coisa muito ruim aqui, que daí a gente desliga lá fora e só movimenta aqui, né? Mas basicamente o que aconteceu? Na Ásia nós tivemos uma movimentação positiva ainda nessa madrugada, impulsionado pelo fator Nvidia, que eu já comentei aqui ontem, que é aquela empresa de tecnologia americana que foi a empresa que mais se aproveitou do hype das inteligências artificiais, e ela, o principal ponto de receita, um dos principais pontos de receita dela é o mercado asiático. Então, automaticamente, ela acaba puxando as outras ações asiáticas como um todo, né? Tanto é que as bolsas fecharam novamente no positivo nessa madrugada por lá. Lembrando que também tiveram a divulgação dos dados dos preços de moradias na China, e eles caíram, só que eles caíram num ritmo mais fraco do que tinham caído no mês passado. E isso é positivo, pensando numa situação de um possível começo de recuperação do setor imobiliário chinês. Só que, óbvio, ainda está muito longe disso, mas é um sinal positivo, o mercado reage comprando bolsa. Basicamente é esse o raciocínio. E também a Europa ontem fechou extremamente alta, a bolsa lá da zona do euro bateu o recorde histórico também, né? Totalmente puxado pelo cenário da Nvidia. Como eu comentei, ela divulgou o balanço na noite anterior, né? Anteontem, e basicamente ontem ela refletiu tendo a maior alta de todos os tempos, de todos os mercados na história. Basicamente, ela subiu 277 bilhões de valor de mercado em um só dia. Então, esse recorde tinha sido feito em 170 e poucos bilhões pelo Facebook num dia que ele subiu 20%. A Nvidia só ontem subiu 277 bilhões, quase o dobro do segundo colocado. Então, assim, é extremamente forte, é positivo, principalmente para as ações de tecnologia, e as bolsas americanas aí, elas estão totalmente no high. Só que, óbvio, para a gente aqui no Brasil, cenário de tecnologia
ele influencia muito menos do que para eles, né? Porque a gente não tem essa cultura de empresas tecnológicas por aqui. Mas assim, botando num frigir dos ovos, é positivo sim. Essa continuidade desse otimismo americano, né? Só que também tivemos os Estados Unidos anunciando que vão fazer novas sanções contra a Rússia depois da morte do Navalny. Navalny era o principal concorrente do Vladimir Putin na presidência por lá, que ia concorrer às eleições. E simplesmente ele faleceu e tiveram aí informações que a família recebeu o laudo que foi por causas naturais. Não foi engolido por ninguém no planeta Terra, né? E basicamente os Estados Unidos já se pronunciou dizendo que vai fazer novas sanções contra 500 alvos, membros lá da Rússia. Então, isso não é algo que vai impactar para a gente hoje, mas é algo para ficar no radar dos mercados, né? Então, assim, num contexto geral, nós temos ainda um cenário de otimismo para a Bolsa, porque nada no mundo está caindo com força e a Ásia está subindo. Então, assim, pensando em como fazer dinheiro hoje no mercado, a opção mais sensata seria uma opção de compra de bolsa e venda de dólar. Só que a gente sabe que ao longo do dia essas informações podem surtir efeito, outras informações podem surtir efeito e mudar o direcional. Mas a princípio, para a abertura da bolsa, ainda temos uma abertura positiva aqui no Brasil e negativa para o dólar aqui no Brasil também, né? Então é isso. Se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, é só se inscrever aqui no canal para receber eles sempre antes do mercado abrir. E se puder dar o like, esse é o jeito que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Valeu, um abraço!